E aí, galerinha? Estamos trabalhando as funções inorgânicas, né? Vocês viram aí os ácidos e, de acordo com a classificação lá de Arrhenius, são aquelas substâncias que vão estar liberando como único íon o H+, né? Vocês também viram lá as bases. Já lá nas bases, nós vamos ter íons cátions diferentes, mas eles vão ter um único tipo de ânion, que vai ser o OH-. Essa é a classificação mais distinta de ácidos e de bases. Hoje nós vamos conhecer uma outra função inorgânica que também é muito importante e faz parte do nosso dia a dia, que são os sais. Vocês vão entender por que a gente colocou os sais logo após ácidos e bases e vamos conhecer também a classificação desses sais e as suas nomenclaturas. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa aula de número 36. Como estamos falando aqui dos compostos inorgânicos, vocês lembram, né? Quando a gente fala de composto orgânico, nós estamos falando daqueles que apresentam carbono na sua estrutura, como se fosse o carbono, os átomos principais para a construção das nossas moléculas. Quando a gente fala de química inorgânica, vão ser todos os outros que não apresentam esses carbonos na sua estrutura. A classificação dos sais dentro dessa química inorgânica, ela se dá como que eles são compostos iônicos, e esse ponto é muito importante, porque quando a gente fala de compostos iônicos, nós estamos falando daqueles que são formados por ligação iônica, aquela ligação que a gente conheceu nas nossas aulas anteriores. E esses compostos iônicos, o que acontece com eles quando a gente coloca eles na água? Eles sofrem dissociação. Por que dissociação? Porque aquelas cargas já existiam e na presença da água elas são liberadas. Diferente dos ácidos. Os nossos ácidos, eles são ali por ligações covalentes. E aí eles não sofrem dissociação na água. Eles sofrem ionização, que é um processo de formação dos íons, diferente dos nossos sais. Tranquilo? Então, continuando lá, para a gente entender o conceito de sais, o que nós temos? Que eles são formados pela combinação de um cátion, que é diferente do hidrogênio, né? É um íon positivo, com um ânion. E esse ânion não pode ser a nossa hidroxila, né? Que podem ser obtidos por meio de reações químicas, olha só, entre ácidos e bases. E essas reações químicas, elas são chamadas de reação de neutralização. Outro nome que vocês vão conhecer para essas reações que dão origem aos sais são titulações. As titulações são justamente as reações químicas onde nós temos a neutralização do ácido e da base. Mas por que esse nome, professora, neutralização? Vocês sabem que tanto os ácidos quanto as bases, quando eles são muito fortes, eles podem ser perigosos, o seu manuseio, né? Então, aquele caráter de ácido forte, ou ainda o caráter de uma base forte, quando um neutraliza o outro, eles perdem totalmente essa característica. Por isso que vem o nome neutralização, eles são neutralizados. Tanto o ácido quanto a base, eles deixam de existir e vão dar origem a novas substâncias, que no caso é o sal, né, os sais que vão ser formados, e a água. Por isso, reação de neutralização, tá? Lá no segundo ano, nós vamos rever novamente essas reações com o nome de titulação. E lá a gente vai calcular a concentração desses ácidos e dessas bases que a gente vai precisar para neutralizar corretamente essas reações. Tranquilo? Então vamos lá para a gente continuar sobre os nossos sais. Então eu já sei
que quando eu tenho ali uma reação química entre um ácido e uma base, eu vou ter como um dos produtos finais os sais. Onde esses sais ocorrem na natureza? Vocês devem imaginar que os sais, eles são encontrados não somente em laboratórios, mas eles ocorrem naturalmente no meio ambiente. Uma das principais fontes de obtenção dos sais é a água do mar. Por isso que a gente fala, a água do mar ela é uma água doce ou salgada? É água salgada. Nos minerais e também nos solos. São as ocorrências naturais desses nossos sais. Então, para ter o sal, o que eu preciso? De uma reação de neutralização que envolve uma base mais um ácido. O produto sempre vai ser um sal mais água. A molécula de água também é obtida nessa reação. Aqui a gente tem um exemplo da reação entre o hidróxido de sódio, que é uma base, né? Vocês lembram? E o ácido clorídrico, que é um hidrácido, né? É um ácido que não apresenta oxigênio na sua estrutura. Como que é formado aqui o nosso sal? Observe que na base o meu ânion é sempre a hidroxila, OH. Então a parte positiva sempre vai ser o metal que está ligado à minha hidroxila. Nesse caso aqui é o sódio, é o cátion da nossa base. Ao reagir com o ácido clorídrico, o que eu tenho que identificar? Quem é o cátion do meu ácido? Sempre vai ser o hidrogênio. Isso faz com que o cloro seja o ânion do nosso ácido. Então, aqui, para o ácido, sempre o íon vai ser o íon cátion principal, H+, e o ânion vai ser o que vai estar ligado ao nosso hidrogênio, que nesse caso é o cloro. Na reação de neutralização, a gente vai ter quem ligando com quem? A gente vai ter a interação da hidroxila com o hidrogênio dos nossos ácidos. Quando eles se ligam, eles vão formar aqui, ó, uma molécula de água, H2O. Então, a reação de neutralização, ela é possível por quê? Por causa das diferenças de eletronegatividade e da dissociação e da ionização que vão ocorrer em meio aquoso. Observe que tanto a base quanto o ácido estão em meio aquoso. O que isso significa? Que elas estão ali dissolvidas em água. Quando elas têm essa dissolução em água, eu tenho a liberação das cargas, tanto positiva quanto negativa. Então, eu vou liberar aqui, ó, vou fazer um traço para vocês verem. Da base vai sair o OH- e do ácido o H+. Observe que são cargas opostas, então elas vão o quê? Se atrair. A hidroxila vai interagir com o hidrogênio e aí forma a nossa água. Agora, o sal vai ser formado. Por quê? Porque o cátion da base, que é positivo, vai ser atraído pelo ânion lá do nosso ácido, que é negativo. Então, o Na+ vai reagir com o Cl-, formando o nosso sal, que nesse caso aqui é o cloreto de sódio. Eles são atraídos pela diferença de carga. Então, observe aqui, galerinha, que toda essa reação de neutralização, ela está ocorrendo, ó, em meio aquoso. Tanto a nossa base quanto o nosso ácido estão ali em meio aquoso. As cargas da base foram dissociadas e as cargas do ácido foram ionizadas, permitindo que as cargas opostas se atraiam. E aí tem a formação da água pela interação
do ânion da nossa base com o cátion do nosso ácido, né? OH- com H+, junta e forma a molécula de água. E o sal vai ser formado pela atração do cátion da base, que é o Na+, com o ânion do ácido, que é o Cl-, formando o NaCl. Tranquilo? Tem outro exemplo aí para a gente trabalhar. Vamos lá para a gente ver? Olha só, ali a gente viu o processo num todo, não foi? A gente viu toda a reação global, toda a base, todo o ácido que for envolvido. Mas a reação do ácido e da base que está ocorrendo é justamente a interação do cátion hidrogênio, proveniente da solução ácida, com o ânion hidroxila, proveniente da solução básica. Então, quando eles interagem, eu vou ter a formação de quem? H2O. Ah, professora, mas essa água aí tá diferente da do exemplo. Aqui tá HOH. Isso aqui, galerinha, é só um modo de representar, para você entender que esse primeiro HO aqui é representando a nossa hidroxila, enquanto o hidrogênio está representando o cátion do nosso ácido, tá? Mas não está errado se você simplesmente chegar lá e dizer que é H2O. Não está errado, tá certíssimo. Tranquilo? Então vamos lá. Os sais, eles são eletrólitos e liberam íons ao entrar em contato com a água. Isso porque são compostos iônicos, né? Lembra lá, os íons são liberados pelos sais, eles já fazem parte da sua estrutura, eles já existem. Eles só se, digamos assim, se distanciam, se espalham quando estão em contato com a água. Então, o que acontece aqui? Na água, os nossos sais vão sofrer dissociação. E isso, galerinha, é muito importante a gente entender, porque quando a gente, por exemplo, não sei se você já teve a oportunidade, mas se um dia tiver de visitar o mar, você vai sentir que a água é salgada, ela arde nos olhos. Só que não tem sal assim, pedra ali, ele está dissolvido, porque os íons ali, as cargas, elas vão interagir com as moléculas da água, porque a água ela é polar. Então, essas substâncias iônicas, elas têm a afinidade de se dissolverem na água, porque elas ficam envolvidas, as moléculas da água, com os íons dos nossos sais. Calma aí que eu vou tentar exemplificar para vocês. Vamos lá no slide, que a gente vai tentar exemplificar como que ocorre essa dissociação. Bora lá no slide. Olha só, o que acontece? A água, ela tem aquela estrutura assim, né? H2O, não é isso? O oxigênio, gente, ele tem 2 elétrons em cima que não estão fazendo ligação. Então, ele é o nosso polo negativo da estrutura, enquanto os hidrogênios são os nossos polos positivos. Então, quando o sal entra em contato com a água, ele se dissocia. A parte do oxigênio que é negativa fica em volta do Na e a parte do hidrogênio que está ali parcialmente negativa vai ficar em volta do Cl-. E aí a molécula de água vai disfarçar, camuflar, vai envolver todos os íons Na+ e Cl-. Por isso que quando a gente coloca o sal na água, que a gente mexe bem, ele simplesmente se dissolve totalmente, porque eles têm afinidade ali pela diferença de carga. E é isso o que acontece também com os sais que estão dissolvidos na água do mar. Tranquilo? Então, a gente já viu, né? Os sais, eles vão sofrer dissociação porque essas cargas, elas já existem na estrutura do sal. Quando entra em contato com a água, aqui, ó, essa bolinha aqui está representando o Na, o cátion Na, envolvido
pelas moléculas da água, e essa daqui, ó, está representando o Cl- também envolvido pelas moléculas de água. A diferença de um para o outro é que para o nosso sódio, aqui o íon sódio, a parte do oxigênio é a que está mais próxima do íon. E para o nosso íon cloreto aqui, o Cl-, as partes do hidrogênio da molécula de água é que estão mais próximas desse nosso ânion. Tranquilo? Então, a gente tem aí, ó, alguns exemplos de sais que, quando eles não estão em meio aquoso, normalmente eles vão o quê? Ser sólidos. Quando a gente coloca eles meio aquoso, eles vão sofrer dissociação. E aí a gente tem a liberação das suas cargas. Então, tem que ficar muito atento aqui, ó. O NO3, percebam que eu tenho um 2 aqui. Significa que eu tenho essa molécula aí 2 vezes. Então, eu tenho 2 NO3. E cada um dos NO3 tem uma carga negativa. Como o cátion ele é 2+, para neutralizar a carga do cátion, eu preciso ter 2 vezes uma carga negativa. Por isso que aqui, nesse sal, a gente tem esse 2, que está multiplicando tudo que está entre o parênteses. Aqui a gente tem outro sal, e a mesma esqueminha. Colocou ele em meio aquoso, nós temos a liberação das cargas. Só que agora, olha só, esse 3 aqui, que está me indicando a quantidade de NH4 que eu tenho, ele vem aqui para frente. O NH4, galerinha, ele tem uma carga positiva. Por quê? Porque ele é um derivado da amônia, NH3. Só que o que acontece? Quando ele ganha um outro hidrogênio, ele ganha um próton de hidrogênio, fica com uma carga positiva. Para neutralizar aqui, ó, que são 3 cargas negativas, eu preciso de 3 cargas positivas da minha amônia aqui. Por isso que tem esse 3 na frente. Tem que sempre observar que essas cargas, elas sempre vão se anular. Carga positiva anula carga negativa. E aí nós temos algumas situações da neutralização, algumas particularidades. Uma das primeiras é a neutralização total. Neutralização total. O que isso quer dizer? Vai ocorrer situações em que a quantidade de hidrogênios ionizáveis lá do nosso ácido vai ser igual à quantidade de hidroxilas das nossas bases. Se elas são iguais às quantidades, elas vão se anular. São total. Mas, em outras situações, pode ocorrer que essas quantidades não sejam iguais. E aí a gente tem o que a gente chama de neutralização parcial. Se eu tenho mais hidrogênio ionizável que hidroxilas, eu vou neutralizar de acordo com a quantidade de hidroxilas que eu tenho e vai sobrar hidrogênio. Então, eu vou ficar ainda com um caráter ácido. Se eu tenho mais hidroxila que hidrogênios, a gente vai neutralizar todos os hidrogênios possíveis com as hidroxilas, né? E o que acontece? Vai sobrar hidroxila, porque ela está em maior quantidade. E eu vou ficar com um caráter básico. Então, existe a classificação dos sais de acordo com a neutralização do qual ele foi originado. Se foi uma neutralização total, ele é um sal neutro. Mas pode existir, né, e existem, sais ácidos, sais básicos também, a partir do tipo de neutralização que ele sofreu. Vamos lá para a gente continuar? Então, aqui, na neutralização total, vai ocorrer quando todos os átomos de hidrogênios ionizáveis provenientes do ácido são neutralizados por todos os ânions provenientes da base, produzindo água e um sal. Então, olhando aqui esse exemplo,
Aqui nós temos o hidróxido de potássio, né? Com o ácido nítrico, que eles vão se neutralizar. Se você for observar, as hidroxilas aqui, nós temos uma hidroxila, né? Um OH-, e para o ácido a gente tem apenas um hidrogênio ionizável. Uma carga negativa com uma carga positiva, eles vão se neutralizar totalmente, formando água. Então, eu vou ter a formação do sal mais água e não sobra nem hidrogênio, nem hidroxila para continuar como produto. Então, é uma neutralização total. Agora, a neutralização parcial vai ocorrer quando nem todos os átomos de hidrogênio ionizáveis do ácido ou nem todas as hidroxilas da base são neutralizados. Olha aqui o exemplo. A gente pega aqui, ó, o hidróxido de bário. O que acontece aqui? Esse cara é um metal alcalino terroso. Então, essa base, ela é isso aqui, ó. Conseguem observar? Tem duas hidroxilas aqui, galerinha, e elas estão representadas aqui. Quando ela é neutralizada pelo ácido clorídrico, que é um ácido que tem só um hidrogênio ionizável, só um hidrogênio desse vai reagir com as hidroxilas. Quantas hidroxilas ele vai neutralizar? Só uma também. Então, o hidrogênio aqui, o hidrogênio aqui, ixi, eu fui longe agora, perdoe a professora. O hidrogênio, agora sim, voltei. O que vai acontecer? Ele vai interagir com uma hidroxila, ó, essa daqui que está o tracinho vermelho, formando uma molécula de água. Sobrou quem? Sobrou o cloro, bário e outra hidroxila. Aqui vai formar um sal de caráter básico. Por quê? Porque tem a presença aqui da hidroxila ainda. Então, foi uma neutralização? Foi, mas ela foi parcial, porque as quantidades de hidrogênio ionizável e de hidroxila eram diferentes. Olha outro exemplo aqui. Aqui a gente tem o hidróxido de zinco, né? O zinco está aqui. A gente está vendo que são duas hidroxilas, porque o zinco, o NOx dele é 2+, e ele vai reagir com um ácido que tem um hidrogênio ionizável. Então, ele vai ionizar ali, neutralizar, só uma das hidroxilas da nossa base, sobrando ainda uma para o final lá do produto. Já nesse outro exemplo, o que acontece? Nesse daqui, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Enquanto o hidróxido de magnésio, ele apresenta 2 hidroxilas. Então, quando a gente fizer a neutralização, ela vai ser parcial, porque um hidrogênio vai sobrar. Esse hidrogênio, ele não vai sumir, ele vai continuar. Ele vai vir aqui, ó, interagir com o magnésio e vai fazer parte do meu produto final. Então, aqui, a gente também tem uma neutralização parcial. E, ó, atenção aqui, ó. Quantas moléculas de água foram formadas nessa neutralização? 2. Por quê? Porque eu consegui neutralizar 2 hidrogênios e 2 hidroxilas. Então, ficou HOH e HOH. 2 moléculas de água. Por isso que aqui no final, na minha equação, eu tenho que mostrar quantas moléculas de água eu consegui formar. Mas sobrou um hidrogênio? Sobrou. Foi uma neutralização? Foi, mas ela foi parcial. E a partir dessas neutralizações, a gente classifica. E aí, como eu falei, nós vamos ter sais que são neutros, e aí a gente conhece o cloreto de sódio, só tem sódio e cloro, não tem hidrogênio, não tem hidroxila, então ele é um sal neutro, porque ali teve uma neutralização total. E aí nós vamos ter sais ácidos e sais básicos. Vamos lá para a gente conhecer cada um desses exemplos.
Nos sais do tipo neutro, a gente já viu. É aquele que apresenta apenas um cátion e um ânion. Tanto o cátion quanto o ânion são diferentes de H+ e OH-. Então, a gente tem aí como exemplo esses nossos sais. Cloreto de sódio, sulfato de bário, aonde não tem a presença de hidrogênio ionizável nem de hidroxila. Sal neutro. Nesses sais neutros, nós temos as nomenclaturas para eles. Então, aí, nós temos os binários e os ternários. A nomenclatura para os sais binários, a gente tem que entender que eles vão ser aqueles que são compostos por dois elementos. Um metal, que é o cátion, e um não metal, que é o ânion. Qual é o exemplo mais simples de sal binário? Está lá na cozinha de vocês. O NaCl, cloreto de sódio. Por que ele é um sal binário? Ele é formado por um único metal, que é o sódio, e um único não metal, que é o cloro. Não existe mais nenhum íon no meio deles. Então, ele é um binário. E nós temos os sais ternários, que são compostos por 3 elementos. E aí, nós vamos ter um metal, que vai ser o cátion, um ânion e um radical do grupo de átomos. Como é que fica a nomenclatura? A gente faz assim, ó. O nome do ânion. Quem é o ânion, galera? É aquele carinha da carga negativa que veio lá do ácido. Veio lá do ácido. Por exemplo, quando a gente fez o hidróxido de sódio com o ácido clorídrico, o ânion era o cloro. Ele era o negativo que veio do nosso ácido. Então, o nome do ânion é formado de acordo com a nomenclatura do respectivo ácido formador. Ou ainda, pelo número de oxidação, né, o NOx, do elemento formador do ânion. Então, ó, nós temos alguns sufixos: hídrico, hipo, ioso, oso, ico e o perico. Perceba que esses pontinhos aqui indicam que tem um nome ali no meio. Então, aí a gente tem o sufixo do ânion formador, que é o eto. Por exemplo, o cloro, cloreto. Então, o sufixo aqui para o cloro vai ser o eto. Aí nós temos o hipo, eto, o ito, o ato e o perato. Vocês vão entender isso já já, ó. Vamos pegar aqui. Olha só isso aqui. Nós temos o ácido fosforoso, certo? E aí a gente tem ele reagindo com uma base que é o óxido de zinco. O que acontece? Quando forma aqui o nosso sal, ele vai ser o fosfito de zinco mais água. Então, as nomenclaturas, elas se dão pelos nomes dos nossos ânions e o nome do nosso cátion no final. Olha só. O ânion aqui, né, o Cl, o que eu coloco no final? A terminação lá, eto. Então, fica cloreto de quê? E o nome do nosso cátion, que é o sódio. Aqui, ó, esse aqui é a fórmula do sal. Ele veio proveniente desse ânion aqui, que também é o cloro. Então, fica como? Cloreto de e o nome do nosso cátion, que é o magnésio. Aqui, CaSO4. Esse daqui é o nosso sulfato de cálcio, o nome do nosso sal. Aqui, sulfato de alumínio, nitrito de potássio e o nitrato de potássio. Essas são as nomenclaturas, o nome do ânion mais o nome do cátion. Já os sais do tipo ácido ou hidrogeno sal, o que acontece? Vão ser aqueles sais provenientes da neutralização parcial, onde um dos cátions que ele vai apresentar é o H+. Ele vai ter o cátion positivo do sal, que nem a gente já viu. Por exemplo, cloreto de sódio, o cátion é o sódio. Só que além desse cátion, ele vai sempre apresentar
um outro cátion, que é o H+. Por isso que a gente chama de sal ácido. Olha aqui alguns exemplos. Esse aqui é o carbonato ácido de sódio. O carbonato está aqui, ó, CO3. O nosso cátion é o Na, mas ele tem um outro cátion, que é quem? O H+. Então, ele é um sal de caráter ácido, ou um hidrogeno sal. Qual é o nome? Carbonato ácido de sódio. Da mesma forma que tem o sal ácido, a gente tem o sal básico, ou ainda conhecido como hidroxal. O que vai acontecer? Nesse daqui eu vou ter 2 ânions, e um desses ânions vai ser o OH-. Então, olha só, o cátion ele vai apresentar um só. Aqui, ó, o Ca2+. Ele vai ter o ânion proveniente do ácido lá, que nesse caso aqui é o cloro, e vai ter um outro ânion, que vai ser o H-, que é proveniente da base. Então, esse daqui virou quem? Cloreto básico de cálcio. E aí, professora, pode complicar um pouquinho mais? Pode, sempre pode. A gente tem o sal duplo, que é aquele que vai apresentar, galerinha, 2 cátions diferentes, né? Exceto o hidrogênio ionizável H+, e 2 ânions diferentes. Olha só aqui alguns exemplos. Nesse caso aqui, nós vamos ter, nesse exemplo, sais com 2 cátions. O que eu vou fazer? A gente dá o nome do ânion, por exemplo, é cloro, vira o quê? Cloreto. D e o nome dos 2 cátions que ele tem. Olha o exemplo. Percebam que esse sal duplo, ele nem é ácido e nem é básico. Ele também é um sal neutro, só que ele apresenta 2 cátions. Quem é o cátion? O Na+, e o Li+. Quem é o ânion? O SO4 é o nosso ânion. Então, qual é o nome aqui para o nosso sal? Sulfato de sódio e lítio. Porque sódio é o cátion e lítio também. Então, eu dou o nome do ânion, que é o sulfato, e o nome dos 2 cátions. Olha só, aqui é o sal duplo que apresenta 2 ânions. O que eu vou fazer? O mesmo esquema, eu vou dar o nome dos ânions dele e depois o nome do cátion. Então, olha só, ânion sempre vai ser a carga negativa. Então, o cátion aqui é o cálcio. Qual é o ânion? O ânion aqui é o Cl- e o ClO-. Então, eu vou dar o nome dos 2 ânions. Um é o hipoclorito, então fica hipoclorito, cloreto de cálcio. Quem é o cloreto, professora? É a carga aqui do ânion Cl-. Quem é o hipoclorito? É o ClO-. E para fechar essa classificação, nós temos os sais hidratados, que são aqueles compostos iônicos que vão apresentar moléculas de água incorporadas em sua estrutura cristalina. Dentro da estrutura cristalina desse sal vai ter moléculas de água. Como é que a gente identifica? Pela sua representação e também pelo nome. Normalmente, os sais hidratados, eles apresentam a sua hidratação no nome. Eu coloco lá o nome do sal, o prefixo dizendo quantas moléculas de água ele tem e depois coloco o nome hidratado. Olha só como é que fica. De acordo com a quantidade de moléculas de água, eu tenho mono, di, tri, tetra e assim sucessivamente vai. Então, olha só, aqui é o cloreto de cálcio. Ele apresenta na estrutura cristalina 2 moléculas de água, então eu vou usar o prefixo di, cloreto de cálcio dihidratado. Aqui nós temos o cloreto de alumínio. Na sua estrutura ele tem 6 moléculas de água. Então fica como? Cloreto de alumínio hexahidratado. E assim a gente segue sempre colocando antes da palavra hidratado
a quantidade de moléculas que existe ali no nosso sal. Aqui a gente tem alguns exemplos de sal, nitrato de cobre 3, que é triidratado, o cloreto de cobalto 2, hexaidratado, cloreto de cromo 3, hexaidratado, nitrato de níquel 3, hexaidratado, e o cloreto de ferro 3, hexaidratado. Todos eles são sais. E para a gente praticar, nós temos o nosso aprender fazendo. Olha só, entre os nutrientes inorgânicos indispensáveis aos vegetais estão o nitrogênio para o crescimento das folhas, o fósforo para o desenvolvimento das raízes e o potássio para a floração. Por isso, na fabricação de fertilizantes para o solo, serão empregados, entre outros compostos, e aí ele dá os compostos aqui, ó, que eles vão colocar, que são importantes para a nutrição da planta. Por que eu não vou falar o nome? Porque é justamente o nome desses compostos que ele pede que a gente determine aqui qual é a alternativa correta. O primeiro, gente, é um nitrato. Tá aqui, ó, esse aqui é o nitrato. Então, eu dou o nome do meu ânion, que é o nitrato, e o nome do cátion, que é o potássio. Então, fica nitrato de potássio. O segundo é um fosfato. Esse aqui é o fosfato, o nosso ânion. Eu dou o nome do fosfato, né, do ânion, e depois eu digo e dou o nome do cátion, que nesse caso aqui é o cálcio. Então, vira fosfato de cálcio. E o terceiro, nós temos aqui um cloreto, o negativo lá, ó. O ânion é o cloro, então ele é o cloreto. E esse cara aqui, esse cátion, é o cátion amônio. Então ele vira cloreto de amônio. Por isso que o nome correto aqui é a letra E, ó. Nitrato de potássio, fosfato de cálcio e cloreto de amônio. Alternativa correta, letra E. No nosso segundo exemplo, nós temos o seguinte, ó. Sais são definidos como um composto iônico que contém cátion proveniente de uma base e ânion proveniente de um ácido. O mármore, por exemplo, contém um sal conhecido como carbonato de cálcio. O mesmo sal também é encontrado nas pérolas e nas cascas dos ovos de aves e répteis. Qual alternativa apresenta a fórmula molecular desse sal? Bom, ele está falando que é o carbonato de cálcio, então a gente sabe que o nosso cátion vai ser o cálcio, né? O cálcio vai ser o nosso sal. E o nosso ânion vai ser o carbonato. Gente, carbonato é CO3, fazendo com que a única alternativa correta seja a letra A. Então, a fórmula desse sal aí, carbonato de cálcio, é a letra A. Viu, galerinha? Então, aqui, ó, o que a gente tem que entender sempre nessa questão dos sais? Sempre que você for observar o nome do sal, a primeira parte, ela refere-se ao ânion que veio do nosso ácido. E a segunda parte, por exemplo, carbonato de cálcio. O cálcio é a segunda parte, ele é o nosso cátion que veio da base. Então, aí a gente já consegue montar a estrutura pelo nome. O positivo sempre vem primeiro nessas estruturas e o negativo vem depois. E no mais, a gente vai revisar já na nossa revisão dessa aula de número 30. Se vê daqui a pouquinho.